Salve, salve, salve o Racional Superior, salve você ouvinte, salve a todas as forças do universo, a todos os reinos e reinados, a todos os planos, desse plano inferior ao plano superior, ao mundo racional, e a todos os seres, entes, viventes de todos esses planos. Esse é o programa de número 26, programa desta rádio criada com o objetivo de transmitir a cultura racional por diversos veículos. Nós estamos hoje em várias plataformas. E esse programa, Conclusões Racionais, da Rádio The Reason is Awakening Radio, tem como objetivo tirar conclusões em forma de bate-papo, conclusões deste estudante que aqui vos fala, Wilson de Figueiredo. E nesse primeiro programa, o programa de 2024, número 26, o tema do programa é Falam em Consciência. Esse tema é extraído do livro que eu estou com ele em mãos. É o Amarelo Fininho. Para quem não conhece os amarelos, eles antecedem o primeiro volume da obra que você tem em casa. É uma história que a gente já falou muito sobre isso lá nos programas anteriores e também no programa Cadernos Racionais. E nesse livro Amarelo Fininho, a capa dele tem o mesmo título, Universo em Desencanto, Imunização Racional, a Origem da Humanidade. Energia racional, ditado pelo Racional Superior. Eu deixei o tema do programa de hoje como o último assunto que eu li hoje mesmo. Eu estou tirando alguns pedacinhos do livro para a gente poder conversar, bem no modelo do programa, como ele assim foi proposto no início. Leitura, comentário, conclusão, e essa conclusão é uma reflexão atual, minha, e eu tenho certeza que você tem as suas conclusões, e é nesse espaço que a gente troca informação, que você escreve aí a tua opinião. É importante escrever, primeiro porque você ajuda no alcance para que cheguem outras pessoas, assim como você, e segundo porque a gente faz essa troca de entendimento, e muitas vezes eu posso estar aqui tendo uma visão e uma conclusão por um ângulo e você por outro, e a gente conversando vai achando um melhor entendimento daquilo que se lê. Eu estou fazendo 3 gravações de 3 programas diferentes, o que me permite fazer análise, eu acredito que mais ampla, de certos assuntos, porque são períodos diferentes. Por exemplo, no programa lá do Obras Primas, eu faço a leitura do Obras Primas. No programa Cadernos Racionais, eu faço a leitura das primeiras mensagens que foram ditadas depois que a tenda espírita fechou e que o Obras Primas foi concluído. E essas mensagens são aí ditadas dos períodos de 1945 até o início da construção desses amarelos, né? Então você vê que a gente já falou sobre isso antes, pelo menos uns 20 anos de mensagens que acabaram, algumas fazendo parte dos livros e outras tantas não. E eu faço gravações também de livros mais atuais, né? Da obra, da réplica, da tréplica. E talvez pelo meu foco e pelo meu real objetivo de buscar uma referência lógica, matemática, com estatística, que pudesse me provar de fato o meu estado evolutivo, que eu pudesse de fato evoluir. Então, sem a referência do certo e do errado, do grande e do pequeno, do doce e do salgado, seria mais difícil de entender. Então, fazendo essa visão diferenciada de períodos diferentes da cultura racional, eu chego à conclusão que ele já trazia algumas abordagens, por exemplo, desse amarelo fininho que eu estou fazendo a leitura hoje,
Então, se você está com ele em mãos aí, a primeira leitura eu já começo ele na página 90, porque eu acho que é um bom começo. E depois eu vou voltar algumas páginas e falar de outros assuntos, todos eles relacionados ao mesmo livro. Mas o que eu quis dizer com essas leituras em paralelo, tanto no período de 1935, ou a partir de 45, ou mais à frente, em 1965 ou 69, no finalzinho dos anos 60, hein? Eu vejo que ele trazia algumas abordagens que são, para mim, muito claras. Ele abordava alguns assuntos que seria impossível saber sem conhecer profundamente a cultura racional. Como, por exemplo, a menção do astral superior com detalhes, ou a procura de habitantes do astral superior para contato, para falar com esses aparelhos, como assim é conhecido no nosso meio, ou médiums, como é conhecido em outros meios, e tentar contato com os habitantes do astral superior. Então eu vejo que, da forma que ele começa alguns textos e alguns livros, ele deixa muito claro que parece que você já deveria estar lendo os livros há muitos anos, e os livros não existiam ainda, e fazendo algumas cobranças de um ponto de vista, né, no entendimento, algumas cobranças que nos fazem refletir sobre o grau de conhecimento que se tinha nos anos 40, porque não tinha obra, não tinha réplica, não tinha tréplica, não tinha histórico. Então a gente fica fazendo uma análise de qual era o real objetivo dessas mensagens. E eu acho super interessante essas 3 linhas de estudo, porque isso me dá uma espécie de melhor entendimento da mensagem devido ao período que ela foi ditada. Então, esse pedaço que eu não peguei dos cadernos racionais, você pode ir lá nos programas do Caderno Racional, deve ser o penúltimo ou o último programa, que ele faz a menção sobre a quem ele pode ajudar. Então a mensagem era muito clara. A mensagem era: eu não posso ajudar o errado, porque o errado, por estar errado, eu não posso compactuar com o erro do errado, porque eu estaria também errado. Então, para que ele pudesse ajudar o errado, era preciso que o errado primeiramente se conscientizasse do próprio erro, parasse de errar, para trilhar um caminho do certo e aí então ser ajudado. E esse texto, ele para mim, do programa Cadernos Racionais, ele me deixou mais ainda consciente de que desde 1945 ele já vinha cobrando uma conduta. Se você falar do período de 1935 para cima, você vê que no Obras-Primas Francisco de Assis ele vem trazendo uma abordagem de comportamento, de entendimento e de evolução, mas de uma transição de um espiritismo. E até para mencionar das outras vezes que eu mencionei a palavra espiritismo racional, ela tem um tom crítico, na verdade, para que haja uma certa consciência em alguns leitores e estudantes de que certas atitudes são da fase do espiritismo e outras atitudes são fases racionais, momentos racionais, que há mudança nessa transição entre o espiritismo e a cultura racional. Então, quando ele encerra as práticas espirituais, aqueles que continuam nas práticas espirituais, eu classifiquei nesses programas especificamente espiritismo racional, porque eu quis dizer o quê? Eu quis dizer que esses que são racionais praticantes do espiritismo, e não que na cultura racional tivesse espiritismo racional. É o oposto. Na verdade, na cultura racional não há espiritismo racional, e espiritismo racional não tem nenhuma menção, nenhuma conexão com a cultura racional. Então,
quando ele vem tratando desses argumentos em 1935, para que haja um entendimento do que é o Espiritismo, ele está ali encerrando um ciclo e iniciando um novo ciclo. Quando ele começa os assuntos racionais a partir de 1945, mencionando as ações espíritas e o contato com o astral superior e a busca específica do astral superior, a dúvida que fica é: será que antes de 1935, será que no século XVIII ou XVII existia a menção astral superior? Em que momento o astral superior foi apresentado para a humanidade para que ele pudesse usar os argumentos a partir de 35 a 45 sobre a procura do astral superior? E em que momento ele coloca a linha racional e a lei racional como prioridade no processo evolutivo, para que ele diga: olha, se você estiver certo, eu posso te dar tudo. Se você estiver errado, eu infelizmente não posso lhe ajudar. Então é uma questão de escolha aos olhos do estudante, como aqui é o programa Conclusões Racionais, essa é a minha conclusão, de que a gente de fato faça a escolha daquilo que é certo. Então, eu hoje, por acaso, eu me deparei hoje com um assunto que conclui esse momento. Ele deixa muito mais claro, muito mais cristalino sobre esse tipo de comportamento e essa escolha e qual é a velocidade da mudança na sua vida. E eu acredito que essa de fato seja a chave, para mim de você conseguir atingir no tempo que ele propõe, que é 6 meses a 1 ano. Então, se ele propõe isso, é porque é possível. Mas, infelizmente, não é para todos. É para uma minoria que realmente tem essa capacidade. Então, para que a gente possa começar o programa e falar desses assuntos, eu acho importante que você entenda o real objetivo disso. A linha racional e a lei racional, o fim do espiritismo, o início da fase da imunização racional, os caminhos que te levam, os caminhos mais curtos que te levam ao mundo racional, ao racional superior, à imunização racional, e os caminhos mais longos. E nesses caminhos mais longos, aqueles que se perdem no caminho. São assuntos interessantes, são assuntos que eu acho que, para mim, tem sido algo que pula os olhos quando eu faço a leitura. Ainda mais hoje, que eu fiz uma leitura hoje falando sobre isso, né? Aqui, quando eu digo fiz uma leitura hoje, porque foi antes do programa começar, né? Claro. E eu encontrei esse texto, ele falando justamente sobre isso. Eu acho super interessante ele dizer que esse comportamento entre os bons e os maus e aquilo que ele propõe, né? Ele tem que ser entendido, interpretado. Então, para começar o programa, eu abro aí na página 90, amarelo fininho, do Racional Superior, e eu leio esse pedaço que eu lendo do início do parágrafo você pode acompanhar. E eu vou começar da frase que eu acho mais importante. Aí no terceiro parágrafo você vai encontrar já logo abaixo: a confusão é tão grande que estão dentro desse encanto pavoroso em condições tais que não dão pelas confusões criadas entre os desígnios das coisas, devido ao desentendimento de si mesmos e as coisas, que são os pertences da vida, que perturba pela confusão criada, não podendo haver entendimento nem equilíbrio no mundo. Por consequente, todos são inconscientes. Inconsciente não sabe o que diz, não sabe o que faz, não sabe o que quer. São dignos de pena. E aí vem a frase que eu gostaria de começar o programa. Por isso eu, o racional superior, não fecho as portas para ninguém. Estas portas estão abertas para todos por serem inconscientes. Entre os inconscientes falam em consciência. Quem tem consciência? Do jeito que vivem, está provado que ninguém. Onde existe miséria,
sofrimento, não existe consciência. Onde existe orgulho, vaidade, presunção, ciúme, amor desvairado, não há consciência. Falam em consciência, mas ninguém tem. Portanto, a consciência existe entre uma camada só no nome, pois na vida é só mantida a inconsciência. Ninguém gosta de morrer, mas gosta de matar. E assim sucessivamente. Assim, as portas estão abertas para todos, porque aqui prevalece a consciência verdadeira, racional, que conhece o estado de todos os inconscientes, penitentes, sofredores, que não sabem o que dizem. O dever do consciente é abraçar todos os inconscientes, dizendo: são tão fracos que não sabem viver, só sabem sofrer. Por isso disse que não fazia e está fazendo. Disse que não queria e hoje já quer. Essa frase que eu separei desse texto magnífico, ela dá uma transparência do entendimento que se tem das coisas. Então ele deixa bem claro que ele, o racional superior, não fecha as portas para ninguém, por isso não julga ou prejulga ou rotula, porque todos são inconscientes. Classifica o grau de consciência, provando, mostrando que se tivessem consciência não faziam o que fazem, não diziam o que dizem, não viviam como vivem. E nessa conclusão, ele diz claramente, devido à sua condição de inconsciente, por falar em consciência, mas de fato você não tem, que ele assim vê tudo e todos como inconscientes, sofredores, que precisam de ajuda, de apoio, de atenção e de carinho. Então essa é a frase inicial do programa, essa é a frase que ela diz muito sobre a questão de quem é bem-vindo na cultura racional, todos, que as portas do racional estão abertas para todos e que o entendimento é muito pouco. Na página 92 e 93, ele deixa aí alguns assuntos que são interessantes para a gente poder analisar no ponto de vista do estudante e do leitor de cultura racional. Se você acompanha o programa já há algum tempo, sabe que quando eu uso a palavra leitor, ela quer dizer aquele que só lê, mas não entende, não pratica, não vive de acordo com o que propõe. E estudante é aquele que estuda, que se dedica, que tenta mudar a sua natureza, o seu entendimento, o seu estado evolutivo. Então, o leitor, ele tem essa interpretação errônea da cultura racional, errônea do racional superior, como se na cultura racional tivesse as armas do mal, como se na cultura racional existisse o ódio, o despeito, a vingança. As armas da cultura racional são as armas do bem. Então ele acaba interpretando a cultura racional ao seu modo de entender, com a sua visão limitada, com o seu entendimento limitado, achando que a cultura racional seja aquilo que ela não é. E ele se diz estudante da cultura racional, mas é um leitor, porque acaba de ler e não sabe dizer o que lê. Acaba de ler e não tem nenhum entendimento de quem ele é, de como ele vive, do que ele diz, do que ele faz. Então ele deixa na página 92, já no finalzinho dela, né, onde é que está o certo, o bem e o direito. Em lugar nenhum. Se estes já estivessem no mundo, há muito todos já viveriam bem, viveriam certos, direitos. O bom triunfo é feito pelo bom interpretador daquilo que é bom. O mau triunfo é feito pelo mau interpretador daquilo que é bom.
Os triunfadores que já conhecem esse princípio da imunização racional, que se baseia somente no bem fazer e na salvação de si mesmo, estes, sempre em multiplicações de melhoras sucessivamente, até chegar ao ponto máximo de redentorizar-se. O bom interpretador sabe interpretar muito bem o que é bom. O mau interpretador luta com dificuldade para interpretar o bem, por estar mais acostumado com o mal. Por isso vejam que os bons acatam logo o conhecimento racional, para ver o que é, como é, se serve ou não. Já o mau interpretador não dá importância, porque, nem dizendo que é para o benefício dele ou dela, não quer saber. É como um doente grave que prefere morrer a tomar o remédio que lhe vai curar. Na vida dos humanos tem a tal aparência que faz com que fiquem todos enganados uns com os outros. Por quê? Aparentam ser bons. E por que aparentam assim? Os viventes acham que são bons, mas não dão provas. O bom, quando ouve falar em uma coisa de bom, para si, quer logo. Agora o ruim, quando ouve falar numa coisa de bem, de bom para si, não quer saber porque é ruim. Deu e dá provas de ruim, mas com aparência de bom. Aí é que está a ilusão de ótica. Falando de cultura racional e de entendimento, principalmente de interpretação e de provas daquilo que é bom ou mal e de quem é de fato bom ou mal, certamente você acha que você é bom. E eu acho que quando ele diz que nós não temos consciência e dizemos que somos aquilo que não somos, porque não damos provas do que somos, isso nos deixa uma reflexão, uma conclusão racional. Será que somos? Será que estamos agindo da forma racional? Será que estamos vivendo uma conduta racional? Será que na frente do racional superior, digamos nesse exemplo, nessa hipótese, você teria coragem de fazer o que faz, ou de dizer o que diz, ou de viver como vive? Será que você está alinhado àquilo que você propõe? Ou ao menos tentando estar alinhado? Qual é o seu grau de entendimento? E qual é a distância entre o seu entendimento e a prática daquilo que você estuda? Então, nesse programa Conclusões Racionais de hoje, eu falo sobre o assunto que não é novidade nos programas que a gente vem falando, sobre comportamento, sobre entendimento, sobre evolução racional e sobre reconhecimento de quem somos, do que somos, nessa ilusão de ótica que ele mencionou, nesse entendimento de que você acha que é. Será que é mesmo? Será que eu sou aquilo que eu acho que sou? Será que eu sou racional? Será que eu ando na linha racional? Será que estou dentro da lei racional? Essa reflexão, ela nos ajuda, como uma bússola, a saber de onde viemos e para onde vamos. Então, estamos mesmo caminhando, não em uma direção de progresso ou de regresso? Estamos de fato subindo ou descendo? Quando usamos brancos, estamos de fato semeando a paz ou a guerra? Quando buscamos elevação racional, estamos buscando na teoria ou na prática? Será que somos melhores oradores do que praticantes? Como você se sente hoje com relação àquilo que você estuda? Você acha que ele está falando para você, com você? Ou quando ele menciona os assuntos de consciência e de ilusão de ótica,
dentro da lei racional, ele está falando de outra pessoa, mas não de você. Esses questionamentos são importantes para que você possa saber aonde você está e, de fato, se você quer chegar aonde propõe chegar, que eu acredito na imunização racional, é necessário que você faça um plano para a sua viagem. Prepara a sua viagem, prepara a sua bagagem, tem um planejamento de quanto tempo vai levar e qual é o esforço que você vai ter que passar para que você atinja os seus objetivos racionais. Eu digo isso baseado em referências que eu tenho daquilo que eu considero certo e errado. Isso vai variar de pessoa para pessoa. E quando ele fala sobre esse assunto, sobre aqueles que você está mostrando certo para ele, ele está vendo o certo e dizendo que não serve para ele. O que prova que ele, na verdade, não está certo, está errado. Então, esse texto do Racional Superior, eles deixam grandes questionamentos com relação a tudo que você vê dentro de uma comunidade racional ou fora dela. É muito mais fácil falar de grupos ou de segmentos ou de filosofias que estão longe do teu alcance e classificá-las em outros grupos ou em outros segmentos ou até mesmo discriminá-las, achando que você esteja numa posição superior e alguns em posição inferior. Então, baseado em quê? Que você diz assim, eu estou em condição superior? Porque você tem um conhecimento superior, mas você não é praticante? Então, digamos que na sua comparação você diga que alguém numa escola primária não esteja melhor posicionado do que você fazendo uma universidade de medicina. Mas digamos que você esteja matriculado na Universidade de Medicina, mas não seja praticante de medicina. Então, será que isso te coloca numa posição melhor ou pior de quem está no ensino primário? E essa comparação, por mais absurda que pareça, ela tem uma ligação com a cultura racional, porque a cultura racional, ela já chega nas suas mãos com uma visão ampla de tudo aquilo que existe. Então, pressupõe que você, estudante, já entendeu essas etapas, essas fases, essas transições que a humanidade vem passando. Então ele só vem ali mostrando aquilo que você já sabe. E quando você vem com um conhecimento mais elevado, você já passou por algumas etapas, por exemplo, você já vem de uma linha, por exemplo, do cristianismo ou do budismo, ou de repente passou pelo espiritismo, e ele vem classificando essas fases, esses momentos de evolução, de elevação. Ele já conclui que você já entendeu tudo isso. E algumas pessoas com muito pouco entendimento têm muito mais sensibilidade, muito mais clareza, muito mais entendimento da mensagem racional, por estar vibrando numa frequência racional de paz, de amor e de concórdia, que é muito mais evoluído do que outros que estão lendo durante muitos e muitos anos e não estão vivendo a paz, o amor e a concórdia. Então essas comparações, elas colocam o estudante ou o leitor no reconhecimento ou na consciência de quem sou. Será que sou aquilo que acho que sou? Então, quando ele faz esse parágrafo falando sobre o grau de consciência da ilusão de ótica, será que eu estou tendo uma ilusão de ótica? Estou vendo algo que não é real, achando que sou o que não sou? E nesse mesmo entendimento, na linha racional, ele fala que você lê, mas não entendeu o que leu. Ele diz para você fazer, mas você se recusa a fazer. Então, como eu, diz ele, posso ajudar se você se recusa a tomar o remédio da forma que eu lhe passo? A cultura racional, ela não impõe de forma alguma uma regra, uma cobrança de conduta, mas pressupõe-se, por ser conhecimento, que você estude, que você entenda, que você pratique. A menos que você queira ser um orador daquilo que não sabe e daquilo que não pratica. É por isso que esses e essas que não têm ainda a cultura racional nas mãos, quando chegam
a conclusão do que é a cultura racional e passam a estudá-la estão vibrando mais rápido no período de 6 meses a 1 ano do que outros que passam décadas para vibrar na mesma frequência. Essa conclusão ela pode ser tirada por qualquer estudante da cultura racional quando ele se deparar com esses argumentos racionais da cobrança de conduta e de procedimento e de comportamento racional. Então, iniciando aí na página 29, o que a gente pode ver aí? E aí estão estes dados bem claros, que, bem averiguados e lapidados, só na escrituração tintim por tintim. Isto é, para firmar todo este rebanho. Estão aí estes dados bem claros, que vão clarear ainda mais, com trechos bem profundos e elevadíssimos, para os jubilosos terem o verdadeiro amor fraternal a si mesmo, pelas bases sólidas que aí estão, dando a todos pela imunização racional que também as soluções de tudo que todos precisam, inclusive a salvação eterna. Como aí está aprovada e comprovada, sim, que é bem desagradável uma vida inútil como esta de bichos que todos têm, sofrer até morrer. E assim, averiguando mais um trecho desta mesma composição, entrando na imunização, clareando sempre todos os pontos para a elevação de todos que aqui estão, conhecendo todas as bases, a origem e o princípio de tudo e de todos. Então, como é que o vivente pode ficar imunizado o mais depressa possível? Essa pergunta é a pergunta-chave do programa, porque essa pergunta foi feita nesse modelo que o Racional apresenta já desde 1945, que em momentos ele vai fazer uma narrativa como se fosse o leitor e outras como o racional superior, para que nesse diálogo entre o leitor e o racional superior possa ser mais fácil compreender as dificuldades que o leitor possui. Então a pergunta dele é: então, como é que o vivente pode ficar imunizado o mais depressa possível? Essa pergunta ela deve ser, eu acredito que seja, a sua pergunta, a pergunta mais importante que você tem feito a você. Como é que você pode atingir o mais rápido a imunização racional? Ele diz: lendo todos os dias, quanto mais puder, o vivente adquire a imunização. Começa a ser imunizado integralmente em menos de 1 ano, ou em meses. Começa a pôr em execução. Veja bem a frase. Começa a pôr em execução. Não sendo assim, leva mais tempo. Pode passar até anos não lendo diariamente. E ele deixa essa frase entre aspas, abre aspas e fecha aspas, para que você perceba que ele, o autor, disse que você consegue fazer em 1 ano ou em meses, quando você começa a pôr em execução. Então eu vou deixar esse questionamento para você. Eu sei que você vai encontrar diversos argumentos para justificar os seus anos de não execução, mas quando você se conscientizar de que você precisa fazer aquilo que ele propõe, e essa não é a minha opinião, essa será com certeza a sua opinião, baseado nos textos dele, baseado na escrituração dele, nos ensinos dele. Então você passa a perceber o porquê que eu comecei lá no final do capítulo do livro, falando sobre quem é realmente bom e quem é realmente ruim. O bom é aquele que acata, aquele que entende logo e abraça aquilo que está ouvindo dele, o racional superior. O ruim é aquele que, mesmo vendo e ouvindo, não acata. Eu conheço diversos estudantes e leitores que estão vendo e ouvindo o errado e acatam como certo. Mais uma vez vivendo uma ilusão de ótica.
tendo uma percepção diferenciada porque quer ver algo que não é verdade. Então, quando ele faz esse questionamento, já na página 45, ele dá esse entendimento com relação à vida e às dificuldades da vida, a condição que se vive, né, o ser humano em si, em geral. E ele diz claramente que, devido à sua condição de vida, né, a sua forma de viver, não há esse ou essa que não tenha caído nessa realidade, nessa reflexão de dizer a vida realmente ela não é magnífica. Sofre o rico, sofre o pobre, sofre quem tem, sofre quem não tem. Então, o sofrimento é a palavra do vivente diariamente, de uma forma ou de outra, que vive a sofrer por todos os jeitos, de todos os lados, seja grande ou pequeno. Então ele diz assim: se você não quiser sofrer, qual é a solução disso? A pergunta dele: então, como deve o vivente encarar a vida? Pergunta para você: como é que você deve encarar a vida? Qual é a sua opinião e a sua visão e o seu entendimento, e principalmente a sua prática diária no entendimento sobre como encarar a vida? Ele responde: com o máximo desprezo, procurando preocupar-se com as coisas de suas conveniências e ser tolerante no meio pacato, que é o meio das despreocupações. As preocupações demasiadas atormentam o vivente. O vivente tem horas que parece estar no inferno em vida. Então costuma dizer nessas horas: esta vida é um inferno. Isto devido, às vezes, querer ostentar um certo apogeu, e esses apogeus sempre trazem preocupações demasiadas. Eis o inferno, o descontentamento muito mais elevado do que os que ostentam a vida pacata, mais sossegada e com muito menos preocupações. E ele fala mais abaixo nessas regras de como viver e como lidar com as coisas materiais. Quando ele fala sobre desprezo às questões materiais, é muito importante entender que o desprendimento material é a chave da cultura racional, é entender o porquê da vida e o porquê as coisas são como são. E esse desprezo é um desprezo de conscientização, de saber o valor real das coisas. Que o valor das coisas está na própria vida e não nos bens materiais. O valor não está no carro, não está na casa, não está no dinheiro. O valor não está na posição social, nem muito menos da forma que você aparenta ser. Então, por as coisas não terem valor, você lida com as coisas da forma que deve lidar, ou seja, não dando nenhum valor. E não dar valor às questões materiais significa viver com tudo que se tem, grato pelo que se tem, consciente daquilo que você tem, aquilo que a natureza lhe propiciou, lhe proporcionou, aquilo que o racional superior proporciona a você, de forma grata, de forma consciente, e lidar com essas questões materiais de uma forma superior, dizendo: quando eu me for, a matéria não vai comigo. Como alguns dizem, caixão não tem gaveta. Você não vai levar isso com você. Esse sonho dos princípios materiais que eram trazidos desde os grandes imperadores, dos faraós no Egito, de levar consigo para o seu túmulo bens materiais, exércitos, riquezas, para que você pudesse chegar do outro lado com a sua vitória de coisas sem valor. Então ele deixa bem claro que a vida não tem valor. Ela passa rápido. Se a vida tivesse valor e te desse valor, você viveria muito. Mas você vive pouco, para que você possa entender a se desprender das coisas, tê-las, estar grato por tê-las ou não tê-las, e passar a compreender aquilo que você precisa, as preocupações que você precisa ter. Então ele diz assim, na página 45 ainda:
O que vale um meio em que o vivente vive cheio de preocupações e de lutas? As lutas trazem os queixumes, os aborrecimentos tais que molestam os próprios viventes e que é a regra dos que não sabem viver. E por isso no mundo todos, nestas confusões, em que o sofrimento é o maior brilhante do dia entre todas as camadas, e a beligerância, esta nem se fala, todos guerreando para vencer, ficando o mundo como uma verdadeira casa de loucos, ou um hospício. Ninguém se entende, muitas vezes nem a si mesmo, porque não sabem o que estão querendo. Sim, porque às vezes estão bem e pensam que estão mal, ou estão mal e pensam que estão bem. Talvez você ache que a sua vida não é boa, que poderia ser melhor. Talvez ela seja maravilhosa da forma que ela é. Talvez você diga que não tem isso ou aquilo. Ao invés de focar naquilo que você não tem, deveria focar naquilo que você tem. Talvez você diga que não tem nada, e talvez não tivesse percebido o quanto você tem. Desde o princípio da nossa história moderna, que a gente tem registrado aí nos últimos 5.000 anos, é muito comum você ver essas questões materiais entrarem em xeque. Por exemplo, no livro Bhagavad Gita, a Canção da Vida, por exemplo, na Bíblia católica ou no budismo, abordagem sempre sobre os valores materiais, questionando o ser humano para dizer que valor tem. Para que você precisa desse ouro, ou desse castelo, ou dessa riqueza? E sempre esses questionamentos espirituais estão sempre, eu não digo às vezes, mas sempre ligados ao desprendimento material. E a vaidade, a prepotência, a arrogância, o ódio, a ganância são valores que a cultura racional aborda de forma clara. Então ela começa dizendo para você quem você é, o valor que tem você, o valor que tem as coisas materiais, o valor que tem essa falsa vida, e como a vida seria diferente se você vivesse vibrando a frequência racional, vibrando a energia racional, ligado ao racional superior e ao mundo racional. Então essas mensagens, elas vêm quebrando esses conceitos, essas ideias de que é o dinheiro que traz a sua felicidade. Se o dinheiro trouxesse a felicidade, na verdade todos os milionários seriam felizes. E o que mostra, na verdade, o que prova e comprova que todos eles sofrem e padecem e muitas vezes lamentam aquilo que têm. E só não têm a coragem de se desfazer da dor de cabeça que têm por vaidade, por arrogância, prepotência, ganância, e não consegue se desprender. Por isso que você vê em vários textos religiosos dos últimos 5.000 anos, você vê esse confrontamento, esse questionamento entre valores materiais e valores espirituais. E quase todos, em absoluto, mencionam que a vida posterior é uma vida sem a matéria e superior à matéria. Então, eu acho que é mais do que o momento que você entenda que se a matéria não tem valor, como eu devo lidar com as coisas que não têm valor? E ele diz desprezo no sentido de entender o que é a matéria e o que é você. Ele não diz assim desprezo e falta de respeito. Ele diz desprezo no sentido de que valor tem isso para você? Nenhum. Na página 46, ele justamente é o que a gente vem falando aqui, né, sobre a questão da conquista material. E ele fala que por ser a vida e os seus pertences todos em dúvidas, nascendo então pelas dúvidas os métodos das conquistas. Então diz o vivente, abre aspas, se eu conquistasse aquilo, estaria bem. Se eu conquistasse aquilo outro, estaria feliz? Se eu obtivesse isso, a vida seria outra, fecha aspas. Então esse questionamento que a gente vem falando é justamente esse entendimento da vida magnética, da vida material, colocando na frente do valor da própria vida a matéria.
como se ela pudesse resolver o vazio que se sente da vontade de se conhecer e de entender a vida. Então, já na página 48, ele vem dizendo que uma hora ou outra isso vai acabar e você vai enjoar. E isso é uma questão de tempo, para que você no início dê valor e depois diga não tem mais valor nenhum. No início gosta e depois não gosta mais. Então ele deixa lá dizendo que nada tem valor. É um questionamento dele. O que tem de bom nesse mundo, né? E ele diz, nada. Principiando pela própria vida. Se fosse boa, não morreriam. Por a vida não prestar, por ser ruim, é que morrem. Portanto, tudo é ruim. Nada presta. A própria vida não presta, é ruim. Por isso se acaba. Fecha aspas. A ilusão é que faz isso, aquilo ou aquilo outro ser bom. Bom enquanto o vivente não enjoa, não se aborrece, enquanto está gostando. Depois que o vivente não gosta mais, não presta. Pergunto eu, o que tem de bom neste mundo? E ele mesmo responde, nada. Agora os imunizados conhecem tudo isso, sabem o que é bom e o que é ruim. Não existe nada bom. O sofrimento é o maior brilhante do dia. Então esse entendimento, mais uma vez, dos imunizados, é que entender que a vida material, na verdade, ainda mais hoje, ela só tem, cada dia que passa, menos tempo de vida e mais sofrimento devido ao avanço do artifício. Então, como ele mesmo fala, que na pior das hipóteses viveriam 500 anos se vivessem naturalmente. E isso é importante você ter uma reflexão para você ver o dano que a gente causa, os vícios que temos. Por exemplo, algumas pessoas podem passar o dia inteiro vendo televisão ou assistindo um seriado e passam um dia inteiro fazendo lazer e passam segundos ou minutos fazendo o mínimo, que é uma conexão com uma energia superior, um questionamento, uma evolução superior, e ainda muito menos nas práticas racionais. Então ele quer dizer o quê? Que esse tempo que você está perdendo, que é pouco, que é curto, focado nas questões materiais e achando que o dinheiro vai trazer aquilo que você precisa, ele diz, não é o dinheiro que vai trazer. O que vai trazer o que você precisa é o entendimento da matéria e a conexão com o plano superior. E ele deixa aí na página 50, né? Se fossem racionais, seriam completamente diferentes. O raciocínio é uma coisa pura, perfeita e clara. O pensamento completo de imperfeições. Sim, que bichos são e por assim serem, não poderiam deixar de ser o que são. Mas a tal mania de quererem ser o que não são. Falava em raciocínio como coisa que existissem isso entre os bichos. Agora existe a imunização racional abraçada pela fonte animal. O céu cheio de júbilos e glórias pelos profetizados do além que, com sua missão, cumprem o dever sagrado no mundo grandioso. O mundo universal aqui na Terra, os imunizados mais elevados cultivando todos para as mesmas glórias, para o mesmo triunfo da abnegação de si mesmos. Simplificado com toda a naturalidade, a bonança é indiferente à ambição e à ganância. Eu vejo nessa frase, que eu separei da página 50, e você vê que esses pulos, eles são... Eu acho que cada frase, cada palavra e cada página é tão maravilhosa. Eu só separei aqui alguns assuntos que têm alguma ligação, mas na verdade o livro todo merecia uma reflexão sobre o que a gente está lendo, né? Então eu acho que essa frase, ela é uma frase muito, muito profunda e que merece uma segunda leitura. O céu cheio de júbilos e glórias pelos profetizados do além. Quem são os profetizados? Aqueles que foram profetizados do além, que com sua missão cumprem o dever sagrado no mundo grandioso. Qual é o dever sagrado
no mundo grandioso, o mundo universal aqui na Terra. Quem são esses que são profetizados, que cumprem com o dever sagrado aqui na Terra? Então ele continua: os imunizados mais elevados, cultivando todos para as mesmas glórias, para o mesmo triunfo da abnegação de si mesmos, simplificado com toda a naturalidade, a bonança é indiferente à ambição e à ganância. Então ele nega o negativo, que é a ambição e a ganância, que são as questões materiais, e ele presenteia com a naturalidade da bondade, do ato de fazer o bem sem olhar a quem. Aqui, presente dia e noite e dia, o grão-mestre varonil, que abriu esta porta aqui na terra para todos, da grandiosa redenção universal, descobridor do grande pleito, do grande triunfo mundial, a imunização racional. A imunização racional é o êmbolo da felicidade integral de todos. É o ponto culminante de todos os pontos, universalmente. Assim, reunindo estas flâmulas do precatório da alma do bem-fazer. Por outro, não faz mal a ninguém. Assim, tem muitos viventes ingênuos que pensam que na imunização racional estão todas as armas, a do bem e a do mal. Enganam-se por faltar, às vezes, o conhecimento necessário. Na imunização racional só está a arma do bem. É preciso que se note que, onde estão os viventes adiantados, que compreendem as coisas como são, também estão os atrasados que compreendem de acordo com o seu atraso. Estes são os que fazem confusões pensando que na imunização racional estão as duas armas, a do bem e a do mal. Assim, há viventes capazes de tudo de acordo com o seu atraso. Indumentam a sua capacidade sem cultura, para julgarem, quanto mais não seja, aquilo que veem. Se é bom, se é ruim, é ruim. E assim uns tantos não precisam destas réplicas, mas outros tantos necessitam delas. Haja vista que as capacidades e os sentimentos são muito diferentes uns dos outros. Eis aí a razão de eu confiscar aqui as ideias, os preâmbulos, os ritos choques desses pombos e pombas chocas, que debruçam-se por estas míseras confusões, por faltar o sentimento, o conhecimento e o reconhecimento verdadeiro, e carbonizando assim certas interpretações que não são equivalentes ao conhecimento aí existentes. Pois a imunização racional trata somente da salvação de todos em todos os pontos de vista. Eu acho super interessante porque ele deixa bem claro que aqui é o leitor que está lendo o livro de cultura racional e está achando que na cultura racional ele encontra as duas armas, a do bem e a do mal, ou seja, o elétrico e o magnético. Na cultura racional encontra-se somente a energia racional, a energia do racional superior. E não há esse ou essa que possa desejar o mal baseado na cultura racional, fazer o mal baseado na cultura racional. A linha racional não permite, o astral superior não permite. Então, se você acha que o comportamento racional, de alguma forma ou de outra, aceite o seu erro, eu acredito que você precisa fazer uma revisão do conhecimento racional, porque ele tem diversos livros e mensagens e capítulos falando sobre isso. Então, a linha racional, a proposta do racional superior, é para que você pare com as suas vontades, com o seu livre-arbítrio,
para que você possa reconhecer as ações das coisas como são. Portanto, não existe como você andar errado, fazer algo errado e achar que está sendo amparado pelo astral superior e pelo mundo racional, porque ele não compactua com o seu erro. Tem textos bem específicos gravados no programa Conclusões Racionais e gravados também nos cadernos racionais. Aí também se encontra no mesmo canal da RCTV no YouTube. Para quem está procurando o programa, né, é RCTV, RC de Cultura Racional em inglês, Rational Culture. Esse é um projeto que foi criado como televisão mesmo, então ele é RCTV, e você acha os programas Universo em Desencanto, porque existem outras empresas que também usam a mesma sigla, né? Então você bota lá em inglês RCTV, Universo, e aí você vai achar o canal com vários vídeos, você vai encontrar os cadernos racionais, e ele vai falar sobre isso aí, nos anos, a partir de 1945 ele já vem com essa cobrança, né? Ele também explica na página 64 sobre como a gente deve agir com a vida, né? E esse é um dos assuntos mais interessantes que devem ser praticados. Eu admiro quem consegue realmente viver profundamente dessa forma. Eu falei sobre algumas pessoas que têm a evolução, e só falta uma gotinha para poder se ligar à energia racional e à cultura racional, devido ao seu grau de evolução. E esse assunto da 64 é justamente isso, é aquele que se aborrece, é o aborrecimento, é aquele que se irrita. Isso é uma proposta para que nós, estudantes de cultura racional, possamos compreender o valor das coisas, e que de fato ele diz que não vale a pena você viver se aborrecendo, a não ser se aborrecer pelas coisas realmente importantes, pelas coisas sérias, né? Ele não por coisas banais, fúteis. Então ele diz assim, regras de procedimento, né? Quem se aborrece é um atrasado, é um Cleopantoma. O vivente que aprende a não se aborrecer é um vivente com muito equilíbrio racional. E o vivente que por tudo se aborrece é um desequilibrado. Então a gente faz uma reflexão, eu faço a minha aqui, das minhas imperfeições, do quanto eu preciso trabalhar para chegar ao ponto de não me aborrecer. E o vivente inteligente, sabido, não se aborrece nunca. Esse não é o meu caso. Eu preciso praticar isso e muito, por coisa alguma. Agora, o vivente que não é inteligente, nem sabido, se aborrece por tudo e sofre as consequências. Portanto, o vivente que tem equilíbrio racional não dá importância ao ignorante, ao que ele faz e ao que ele diz. Encara o ignorante como ele deva ser encarado. Portanto, vejam que no mundo estão longe do equilíbrio racional e por isso vivem em desentendimentos. E agora vos digo, não adianta o vivente brigar, se aborrecer. O que adianta o vivente viver sentido pelo que os ignorantes fazem? Nada. Portanto, desde que tudo isto não adianta nada, desde que sabem que não adianta, que não devem perder tempo com o que não adianta, não vão se aborrecer com o que não adianta. Eu vejo que esse capítulo aborda na página 64 muito uma lição para mim mesmo, por exemplo. Eu vejo que eu me aborreço sim com os ignorantes, principalmente nas questões de mentira e injustiça, por exemplo, um assunto que eu trago de volta. Eu estou sempre trazendo esse assunto, eu quero me livrar dele, mas não consigo, né? Mas é um aprendizado para mim, é um momento que eu preciso refletir e aprender. Nós compramos os livros aí, 1.700 livros, com a Racional Gráfica Editora, e agora, no final do ano, no dia 30 de dezembro de 2023, se eu não me engano, uma pessoa vem dizer que, lá no Retiro Racional, que a gente nunca comprou o livro da Racional Gráfica Editora, que os livros, que a máquina estava quebrada e que a gráfica nunca fez isso. Como se a gente vivesse na mesma frequência vibratória, né? Na mesma ideia errada de brigar e de mentir e de ofender. Então, quando eu vejo esse capítulo e ele bate nesse assunto, eu vejo assim: ela mentiu, me ofendeu, me difamou e propagou essa mentira para outros que acreditam nesta mentira. Então você vê, essa lição racional, ele diz assim: você deve lidar com o ignorante
de uma forma bem simples, não dando importância ao ignorante, ao que ele faz e ao que ele diz. Então, quando essa pessoa fez esse comentário e propaga essa mentira, e a mentira está realmente ganhando espaço há muito tempo, porque o mentiroso segue outro mentiroso, né? Às vezes bem intencionado ou não, mas segue outro mentiroso e vai repassando essas mentiras sem filtro, e isso vai afetando certamente quem é atacado, quem é prejudicado com essas mentiras. Então, quando ele diz assim, ignora, porque é um ignorante, não sabe o que faz, não sabe o que diz. E até no final do capítulo que ele diz, que eu comecei o programa, né, com as portas abertas, ele entende a todos como inconscientes. Então eu percebo que é nesse nível de entendimento e de comportamento que nós precisamos atingir o nível de uma visão de um habitante do mundo racional, vendo o mundo deformado como as coisas são. Somos todos ignorantes, somos todos sem nenhum conhecimento, sem nenhum procedimento, sem nenhum comportamento racional, e é necessário agir de uma forma mais elevada. Então, quando ele diz não dar atenção, não é ser rude com o ignorante, não é ser agressivo ou destratar o ignorante, é só simplesmente não se aborrecer, compreender quem ele é, por que ele é, o que ele faz e aceitar as coisas como elas são. Então eu aceito e agradeço a mentira dela, essa pessoa, agradeço e recebo essa sua mentira e essa sua ofensa com muito carinho e respeito, porque eu sei que é mentira. E o mundo racional, o racional superior, sabe que é mentira. A quantidade de mentiras que vem falando na internet já faz alguns anos, já, acho que desde 2018 que começou essas mentiras. E eu entendo que isso é uma arma magnética, né? Pessoas que estão ligadas ao magnético, que querem realmente causar essa destruição entre os racionais. Então eu aceito e agradeço aqui publicamente a você, minha irmã, que está propagando essa mentira aí num lugar que eu tenho muito carinho e respeito, que é o Retiro Racional, e você pode saber que eu tenho aqui o meu carinho por você. Eu acho que você ouviu, né, de algumas pessoas sérias, de que isso não é verdade, e resta você mesmo compreender se é ou se não é, e deixar o racional superior e o astral superior agir, né? Então, se você estiver certo, parabéns. Se você tiver dúvidas, não tiver certeza e estiver errado, eu acho que você precisa refletir sobre esse meu comentário. Então, na página 65, ele já traz essa abordagem com relação a essas formas, esses comportamentos. Ele diz assim: eu, o racional superior, dando a conhecer a todos o princípio e o fim deste mundo, de tudo e de todos, de onde saíram e por que saíram, de onde vieram, como vieram e para onde vão. E aqui eu, com esta escrituração, trago a libertação de todos do jugo amargo por meio da imunização racional. E ele lá no finalzinho ele fala, né, que o mundo é dos errados, o erro é admissível porque no mundo todos erram, e assim o que é natural acham feio e o que não é natural acham bonito, e por não aguentarem este bonito sofrem. Ou seja, as coisas naturais, e aliás é o assunto principal da lei racional, sobre o que é natural e o que não é natural, aquilo que te faz bem e aquilo que te faz mal. Então ele diz assim: tudo isso é condenado cá do além, e todos que adotam com persistência o mal, ao passo que, quando se falam nas coisas naturais para vós, são consideradas como grande erro. E vós que sois os errados estão como certos. Com a natureza ninguém pode. O natural vence sempre, porque o natural vive com a natureza. E ninguém mais poderosa do que ela. Protestam as coisas naturais. Quem assim procede, protesta a sua própria felicidade, condena a sua felicidade. É mais do que condenado por si mesmo. E assim uma avalanche dos erros sobre os humanos que sofrem as consequências destas órbitas flâmulas, por pensarem e dizerem que quem está certo está errado e quem está errado está certo. Para mim ainda é o mesmo assunto, e ainda mais daquilo que eu acabei de falar. A pessoa acha que o errado está certo, que é a opinião dela e o que as pessoas falam,
e o comportamento dela contra outros estudantes. Ou seja, o certo ela acha que é errado e o errado ela acha que é certo. A divulgação racional, principalmente no exterior, ela acha que é errado. Certo é ela. Então esse entendimento é sempre válido para qualquer assunto da sua vida. E essa é a regra e a conduta que nós devemos ter com as coisas racionais e com as coisas naturais. Então ele diz assim na página 66: sim, por o vosso natural encarar o verdadeiro natural como mal e o mal como bom. O vosso natural é mau, por isso vivem sofrendo, de forma que os invisíveis, cá do astral superior, em negrito, não atendem a quem não sabe o que pede, a quem não sabe o que diz, a quem não sabe onde tem o nariz, por isso sofrem as consequências. Eu, o racional superior, e todos do astral, só atendemos pelos modos e métodos naturais. Mas o verdadeiro natural, dentro do natural eu atendo todas as reclamações, todos os aflitos. Fora dele, ninguém. Por todos adotarem o erro como certo, e a quem está errado, eu não posso atender. Dar razão a um errado, só mesmo um errado também. Fazer uma conclusão da frase aí, do parágrafo inteiro, para que a gente possa rever o assunto com profundidade. Página 66, para que você entenda exatamente o problema na sua vida, na minha vida, na vida de todos. Ele deixa bem claro que o que é natural está com o astral superior e com o mundo racional. Se você estiver do lado do natural, e ele vai dizer mais à frente o que é natural, então ele pode atender as tuas reclamações, as tuas aflições. Cada vez que você pedir ajuda, você tem ajuda. E se você estiver fora do natural, ele não pode atender. Então é por isso que você encontra leitores de cultura racional. Eu conheço algum bem próximo que está vivendo uma vida extremamente sofrida e magnética e não percebeu ainda onde é que está o erro. O erro está na forma de viver, na forma de agir, de falar, de pensar, no proceder, no sentir. Então o que o racional superior fala mais à frente na página 66? E assim, vigiai as vossas ideias, que errôneas todas são. Pensam que o astral admite todas essas contradições? Pensam que os habitantes do astral admitem o mal como elemento de prestígio entre vós? O que é natural está com os habitantes do astral, e o que não é natural, os habitantes do astral não aceitam. O direito está na base natural das coisas. Fora do natural, tudo é errado. Dentro do natural, tudo é direito. Então, mais uma vez, ele deixa bem claro: não adianta você ter uma vida de ataque, de ódio, de desprezo, de divisão, de cobrança, de rótulo, de mentira, e achar que o racional superior está lhe amparando, achar que o astral superior está lhe amparando. Está com o livro nas mãos, fato, está lendo todo dia, fato, mas agindo como bicho não tem ajuda. Vai viver como bicho, sofrer até que compreenda que no conhecimento racional não existem as armas do mal, que no conhecimento racional só o natural é aceito. E quem está andando dentro da linha racional, da lei racional, está amparado pelo astral superior e pelo mundo racional. Fora dele, não. Eu achei um assunto sério, eu achei um assunto importante, então deixei marcado. Mais um pulo para a página 67, que ele deixa bem claro que se todos se guiassem por essas leis naturais,
a vida ia cada vez para melhor, e por não estar indo sempre de mal a pior é porque estão agindo fora dos modos e métodos naturais. Ele disse: se o natural fosse este que todos adotam, viveriam muito bem, viveriam felizes e não infelizes, por a natureza não ser esta que adotam como verdadeira. Que a infelicidade é a guia de todos, por adotarem o natural incompatível com o vosso sossego, e sim proporcionador de desassossego e misérias de todos os jeitos, de todos os tamanhos. E aí a cobrança vem, né? Isso é uma prática da vida comum e do que deva ser, e não do que querem que seja. Senão, não chegarão a ser coisa alguma, e sempre para pior. As badaladas do astral são para todas as cabeças tocando um sino para uma chamada de atenção. Para todos esses que faltam com a coisa mais primordial, que é a obediência ao astral superior. Eu acho que é um assunto que eu não canso de ler e de entender, de que o sonho da imunização é querer viver uma vida material magnética errada e desejar retornar a energia ao mundo racional, se ligar à energia racional, estar ligada ao racional superior, quando ele mesmo diz que não compactua com o erro de ninguém, e ele mesmo diz que você deveria se guiar pelo que é natural, que o astral superior não vai lhe ajudar, que o mundo racional não vai lhe ajudar, se você não quiser mudar, se você não quiser se ajudar. Ele diz quais são as regras básicas da obediência, persistência, na página 68. A obediência, a persistência, a calma, a simplicidade, ser benfazejo e prudente sobre todos os pontos de vista. Não adianta coisa alguma o vivente ser insolente, imprudente, ser perturbador de si mesmos pelas ideias, pelo pensar, corrompendo as normas que eu aí exponho. São regras, haja vista os erros constantes. Você vê que ele fala muito bem sobre as questões materiais no capítulo anterior, ele fala sobre o desprendimento material, e agora ele vem com a justificativa natural na página 69, dizendo que a natureza escolhe aquele que tem que ser e aquele que não tem que ser, dá a esse ou aquele, e deixa essa lacuna, essa oportunidade, essa possibilidade de mudar a sua vida, que você tenha tudo aquilo que você precisa, e isso é uma questão de entendimento pessoal seu, se você estiver ligado à lei racional, à energia racional, ao racional superior. E ele justifica: quem nasceu para ser rico vai ser rico, quem nasceu para ser pobre vai ser pobre, mas existe essa brecha, que você tenha tudo aquilo que você precisa, e além dela, ele mesmo diz, e além e muito além do que você pede, do que você precisa, porque você está ligado a essa vibração racional que ele aborda na página 71, que ele vem trazendo esse entendimento das questões materiais do início da página, e depois ele vem dizendo por que as coisas são assim. Sim, porque a vibração superior a tudo e a todos é a vibração invisível, principalmente da parte racional. E quem são os viventes para a vibração? O que são os viventes para a vibração invisível? Nada são. Quando a vibração invisível quer, do tudo faz nada, e do nada faz tudo. Do preto faz o branco, quando quer ou é preciso, e do branco faz o preto. Então, o que ele quer dizer com isso? Que a sua vida pode mudar de uma hora para outra. Basta você seguir e se guiar pelas regras naturais, criar o teu conceito, a tua regra, a tua rotina, para que você consiga atingir 6 meses ou 1 ano, andar dentro da lei racional, que não é fácil no início. Eu acho que você acaba brigando muito consigo mesmo, com as vontades, com os desejos, né, com a própria vaidade, e vai aprendendo a caminhar dentro da linha racional.
Então, na página 71, ele já avança e diz, olha, existem vários fatores que alteram, que prejudicam e que lapidam a vida do ser humano, entre eles as influências planetárias, né? Ele dá um exemplo aí de a influência de Marte, né? Que a palavra Marte vem de martírio, deu origem ao martírio, ao sofrimento. Então, essa conexão com Marte e o planeta Terra na regência, né, desses astros, cada ano tem a sua regência, cada 36 anos tem a sua ampla forma de regência também de um astro. Então, quando esse astro, o mais magnético, vier lapidar a humanidade, esses que estão protegidos pela segurança do astral estão fora dessa lapidação. Então, ele deixa aí uma segunda lei, uma segunda regra, dizendo, se você estiver andando certo, essa linha de sofrimento, você já não precisa mais dela, você já se desprendeu dela, você já evoluiu. Então, não há mais necessidade de você sofrer, vai ser aí amparado e protegido pelo astral superior, como ele diz aí no finalzinho do capítulo, assim, um ano bom e justiceiro, governado pelo planeta Marte, que no caso é o sofrimento. Todos que estiverem fora da segurança do astral, da segurança dos invisíveis, da segurança racional, todos estes estão por conta de Marte, ou seja, do sofrimento, do martírio. Então, se você estiver andando dentro da linha racional, você está fora desse sofrimento. Mas isso não é uma ilusão, não é aquela questão de ilusão de ótica que ele falou mais à frente. É uma questão de atos e fatos comprovados com as suas ações, com o seu procedimento, com o seu sentimento, do seu grau de evolução racional, né? Então, ele fala na 72, quem quer o bem, que procure e obedeça. É o que a gente vem falando aqui, né? Para ir sempre de bem para melhor. Quem não quer o bem, renega o bem, fazendo confusões com o que não existe. Renega o bom, porque preza o mal. E quem preza o mal está dominado por Marte, indo de mal a pior. A base racional não é encontrada em lugar nenhum, a não ser aqui. A base racional, se a base racional pudesse ser encontrada em qualquer lugar, já teriam visto o universo em desencanto, mas nunca viram, a não ser aqui. Portanto, aqui é que o racional, aqui é o que está o racional superior, perdão pela leitura. Tem viventes que adotam os invisíveis da baixa atmosfera como sendo viventes do astral superior. Vamos à frase aí de novo, página 72. Tem viventes, quem são esses viventes? Que adotam os invisíveis da baixa atmosfera, aqui do astral térreo, astral inferior, como sendo viventes do astral superior. Então a gente falou isso lá no início do programa, sobre esse entendimento do astral superior, em que período, em que momento, quem são esses? Esses são os estudantes de cultura racional, que lidam com o espiritismo racional como se fossem habitantes do astral superior. Então ele diz assim, tem viventes que adotam os invisíveis da baixa atmosfera quando sendo viventes do astral superior. Então, por não serem contemplados por ele, é que costumam a sofrer e usam a dizer, isto é uma provação que eu estou passando, e todos no mundo passam por essas provações, e assim que adotam os invisíveis da baixa atmosfera, estão sujeitos às influências de Marte. Os que não estão sujeitos são estes que pertencem à parte racional. Agora, os demais que dizem ser espíritas, seja lá de que espécie for, científico, racional, olha aí o espiritismo racional. O espiritismo racional entra em dois segmentos no meu entendimento. No entendimento textual, naquilo que ele fala sobre o que é o espiritismo racional, que é uma subdivisão do espiritismo, com o nome de racional, mas que nada de racional tem. Então essa abordagem do espiritismo científico ou espiritismo racional é um questionamento meu, pessoal, porque dentro da cultura racional há um segmento muito grande que é adepto do espiritismo, que por achar que a fase é racional e todos estão evoluindo para a fase racional, então acha que tudo é racional. Mas não tem conhecimento de que isso é um movimento, e esse movimento é necessário para que todos possam evoluir de alguma forma ou de outra, e a primeira etapa dessa evolução, e a última, na verdade,
saindo da classe de animal racional, é o espiritismo. E depois do espiritismo, alguns pulam, alguns fazem essa curva, felizmente têm acesso mais rápido, outros tantos não, correram pelas estradas aí da evolução religiosa e acabam passando pelo espiritismo. Então ele diz que seja lá de que espécie for, o científico ou o racional, estão sujeitos a Marte, entregues a ele, por isso são espíritas. E aí ele entra no mérito do assunto da palavra espírita e das ações da influência de Marte. E ele deixa ainda mais claro aí que em que momento chega nessa fase, esse momento de evolução aí. Ele diz, não está muito longe, o planeta Marte já está com a sua evolução, que é o sofrimento, e cada vez se desenrolando tudo para pior, que é o que está de fato acontecendo. Se não fosse assim, nunca que iriam sair desse modo de viver e indo sempre procurando, conservando da melhor forma possível. É o caso de dizer, o melhor neste mundo é o sofrimento, ou seja, sem ele você não consegue despertar e entender a verdade. Aí ele bota mais abaixo a frase muito famosa, a vida dos cegos de olhos abertos é só dar cabeçadas de todos os jeitos, de todos os tamanhos e de todas as maneiras. Então essa visão racional é para que se perceba, que a gente tem esse entendimento errado, às vezes muito errado das coisas. Na página 78, eu deixei aí já a parte do presente, que você tem ligado ao mundo racional. Então, quando se trata de uma base como esta, racional, tudo sempre de bem para melhor. De melhor para bem, multiplicando sempre, culminantemente, tudo de bom, tudo de belo, tudo de agradável, e assim sucessivamente. Um tesouro dos tesouros para os que recebem as graças do astral superior. Todos que recebem as graças do astral superior têm um tesouro dos tesouros. Todos que pertencem ao astral superior têm um tesouro dos tesouros. Todos que são consagrados pelo astral superior possuem um tesouro dos tesouros. Os que recebem as graças do povo da baixa atmosfera, estes não são consagrados. Recebem influências espirituais, que não deixam de ser um pequenino tesouro, e por isso há grande confusão entre os povos com o astral superior e a baixa atmosfera. Então ele diz onde é que está o astral superior e onde é que está a baixa atmosfera. Então ele diz que a baixa atmosfera é esse vácuo imenso que fica entre o Sol e a Terra. Esses habitantes que ficam entre o Sol e a Terra, que são o povo da baixa atmosfera. O astral superior é muito acima do Sol e da Lua e das estrelas, muito além, mas muito mais do que daqui da Terra ao Sol. Importante dizer que quando ele fala que há uma confusão entre o astral superior e a baixa atmosfera, que período que ele está falando? Ele está falando dos anos mais recentes agora? Ele está falando da salinha racional? Ele está falando do casarão? Ou está falando do princípio da tenda? De que momento ele fala? Então, se o livro foi produzido e liberado décadas depois da tenda e do fim do Obras-Primas, por que ele aborda essa confusão entre habitantes do astral superior e baixa atmosfera? Esse questionamento é um questionamento que você deveria fazer para você entender que aquilo que você não pode ver também não pode comprovar. Nem tudo aquilo que você ouve é verdade. Nem tudo que reluz é ouro. Então, às vezes você acha que está falando com o astral superior e está falando com a baixa atmosfera. Não há nenhum descrédito ou tentativa de menosprezar ou diminuir essas forças. Não, pelo contrário, é só pelo entendimento em que momento você achou que era astral superior e na verdade era a baixa atmosfera. É um questionamento. Então ele diz assim, mais na página 79, todos esses meios
são bons para ir lapidando os médiuns até chegarem ao astral superior. Mas, por intermédio desta escrituração, não precisa o vivente ir dar uma volta tão grande, porque já encontrou aí os dados principais para a entrada direta no astral superior. Olha aí o foco do astral superior. Muitas vezes o vivente dá esta volta comprida e não alcança a influência do astral superior, por o tempo da vida ser muito curto. Assim, esses pontinhos esclarecidos, que é o essencial da vida de todos, porque todos são médiuns, enquanto viverem contra a sua própria natureza, como uns tantos vivem, hão de sofrer cada vez mais. Só essa frase é o suficiente para que você, nas suas conclusões racionais, reflita sobre a sua vida. Ele diz assim: olha, é você que é o culpado do seu sofrimento. Então deixa de colocar a culpa nos outros, nisso ou naquilo, e começa a se conscientizar onde é que está o erro, como corrigi-lo, a tal ponto de que você esteja dentro da linha racional e não seja atingido pelos planetas, por exemplo, no caso de Marte, ou nas influências energéticas, magnéticas, e que você consiga ter a proteção do astral superior. E ele fala, se você quiser se ajudar, porque tem esses que não querem, né? Tem essa decisão pessoal de viver contra si mesmo, prejudicando a sua própria vida, a sua forma de agir e de pensar. Ele deixa essa conclusão no astral superior na página 83. É muito interessante ele dizer isso, né? O dia é muito grande, a noite, os viventes têm horas para tudo. Será que dentro dessas horas não pode tirar umas horas para cooperar em benefício de si mesmo, sabendo já a causa e a origem do seu sofrimento? É porque quer viver assim. E daí para pior. Então não peça, não implore aí a ninguém do astral superior. Olha aí a frase. Então não peça, não implore aí a ninguém do astral superior. Ou seja, você não quer se ajudar, não quer mudar, não tem a intenção de ver verdadeiramente quem você é, o que você está fazendo, a quem você está seguindo. Então esses e essas que saem da linha racional não têm a proteção do astral superior e nem do mundo racional. Difícil, duro é admitir, né, que está errado. Eu acho que tem um certo momento da vida que você precisa ter a maturidade de olhar para si mesmo com os olhos verdadeiros e não com esse óculos que você coloca de se ver de uma forma e na verdade é outra. Então ele diz que o mérito é muito grande na página 84, se você fizer isso, né, se você procurar o bem e servir o bem e andar na linha racional. Então, porque todos aí que procuram o bem de si mesmos, mas não sabem como encontrá-lo, aqueles que não fizerem propaganda daquilo que conhecem e sabem de bem, está em falta grave, diminuindo o seu prestígio, seu próprio prestígio, perdendo o mérito, muitas vezes, por serem assim, não são logo contemplados de tudo que necessitam, que imploram, que desejam. É preciso que o vivente seja um propagandista fervoroso para salvar-se. Quanto mais, melhor. O vivente que o mérito do vivente aumenta, cresce, reluz. Para que retardar a felicidade do seu próximo? Isso é atraso, ruindade. Se o vivente sabe e conhece como pode facilitar o próximo, o que deve fazer? Orientá-lo de todas as maneiras. Ler constantemente para saber conversar, explicar e salvar este ou aquele. Essa questão de propaganda racional é uma das questões que ele pede depois da sua conscientização, no momento que você já entendeu, para você não prejudicar ninguém e falar algo errado. Aí você começa a desejar o bem do próximo. Te fez bem e você quer fazer o bem do próximo, então faça a sua divulgação racional. A propaganda racional não faz mal nenhum a ninguém. E ele vem dizendo isso, que também faz parte da sua conduta, do seu procedimento. E ele diz que
depois que a escrituração estiver pronta, na página 86, os seus anúncios e propagandas, que já estão acontecendo agora, nasce imediatamente em todos a curiosidade de ver, ler, saber o quanto é bastante. O mundo inteiro ficará surpreendido, todos aflitos, para saberem como é isso, e aí encontrando todas as justificativas satisfatórias e dando todos o grito de honra e glória ao racional superior. Eu acho muito bonito quando ele fala sobre a divulgação internacional e a forma de fazer no mundo inteiro. Ele ensina como falar e a maneira de falar com carinho, com respeito. E ele pede que você estude, né? Ele diz, é muito feio você falar daquilo que você não sabe, né? E como tem gente falando aí, às vezes tentando falar de boa vontade, boa intenção, mas sem saber, então ele acaba causando uma impressão contrária. Então é importante você ter algum tipo de reflexão com relação a isso. Na página 87, uma poesia lindíssima que eu já gravei, tem gravado no canal aí. Mais uma prova de que, além de dominar o assunto, provando que não é daqui, ele traz a rima com profundidade de uma reflexão da vida, a forma de viver, uma forma de proceder. E ele fala na página 89 com relação à preocupação, mais uma vez, para que você viva de uma forma natural, que você não se incomode, não se preocupe, a não ser com as preocupações naturais. As naturais não forçam, não cansam, não maltratam, não incomodam, nem molestam. Então isso para você não se machucar, não prejudicar a sua matéria. E ele mais abaixo diz assim: eu, o racional superior, dando-vos a palavra de honra e glória, de aprontar a escrituração toda o mais breve possível, para a satisfação de todos, para as glórias de todos, para a glorificação, para a salvação eterna de todos, para a redenção universal. Que alegria deslumbrante, que emoção, que satisfação. Eu acho lindo esse argumento. E aí vem o final do livro, como eu já gravei lá no início, mais uma vez, que ele diz que ele, o racional superior, não fecha as portas para ninguém. Página 90. Essas portas estão abertas para todos por serem inconscientes. Entre os inconscientes falam em consciência, mas quem tem consciência? Então está aí a mensagem, né, do programa hoje, falando sobre consciência. A consciência vem do seu grau de entendimento, a consciência vem da sua evolução racional, a consciência vem do reconhecimento de quem você é e de quem você deseja ser. E eu acho que aqui a gente encerra esse programa falando sobre uma parte bem pequena desse livro tão incrível que é o Amarelo Fininho. Eu agradeço a tua atenção, agradeço o teu carinho e teu respeito. Não se esqueça de compartilhar o vídeo, se você puder, ou escrever o seu comentário. É importante porque você ajuda no crescimento e na visibilidade da cultura racional. Se você encontrar alguém que realmente está fora da linha racional, conversa e entra com esses assuntos, traz o livro e mostra que esses comportamentos de mentira no meio racional, de divisão no meio racional, isso realmente não é racional. Converse com as pessoas que andar errado, independente da forma que você acredita que seja certo, mas fazer algo errado ou cometer algo errado é ruim e não é apoiado pelo astral superior nem pelo mundo racional. Então a conduta de um racional deve ser sempre, independente da opinião desses e dessas, sempre voltada pelo bem fazer, pelo reconhecimento das coisas como são, pelo respeito dos habitantes deformados, materializados aqui, ou dos habitantes superiores. Então é uma questão mais de conexão com o universo, de entendimento, de respeito. E é importante para que a gente avance na imunização racional, na energia racional, que a gente reconheça isso, né? A nossa vida e o nosso entendimento das coisas como são. Eu desejo a todos uma semana racional magnífica. A semana começa amanhã, para mim já começou, eu estou às 5 horas à frente.
Mas eu desejo muito mesmo uma semana magnífica para todos vocês. Um abraço racional. E a gente fica por aqui com o programa Conclusões Racionais, número 26. E a gente se vê em breve. Um abraço a todos. Salve, salve.